Olá, eu sou a Roberta Russo e esse é o Item Mais da CNN. O consumo de energia cresceu quase 13% no segundo trimestre de 2021, em relação ao mesmo período de 2020. A informação está no boletim trimestral de consumo de eletricidade da empresa de pesquisa energética. O consumo foi impulsionado pela indústria, que registra crescimento de 22%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa nesta segunda-feira de uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética. O encontro acontece no Ministério de Minas e Energia e trata da crise hídrica no país. Presidido pelo líder da pasta, Bento Albuquerque, o Conselho faz o assessoramento do presidente da República na formulação de políticas e diretrizes relacionadas à energia. Nós estamos com o predomínio de uma grande massa de ar seco em todo o centro-sul do país. Isso predomina durante os próximos dias. Então, temperaturas em elevação na região sudeste, na região sul, temperaturas atingindo valores altos, e uma frente fria avança pelo extremo sul do Brasil. Temos alguma previsão de chuva na fronteira ali com o Uruguai. Essa chuva vai avançando nos próximos dias, mas a região sudeste ainda fica com temperaturas em elevação. E aí, nesse horizonte que você comentou de 4 ou 5 dias, por enquanto não há previsão de nenhuma chuva significativa na região sudeste. Vez ou outra, uma nebulosidade aumenta durante o dia, mas o que predomina é o sol, calor, temperaturas em elevação, infelizmente também o tempo seco e a poluição, né? Nessa época do ano, a gente sabe, muitas queimadas pelo interior do país. Essa poluição, ela tende a ficar, com essa atmosfera mais estável, ela tende a ficar com uma camada muito espessa próxima à superfície. Em um momento em que o país registra o menor índice de chuvas em 91 anos e o nível baixo da água nos reservatórios das hidrelétricas alcança limites críticos, o consumo de energia no Brasil segue crescendo. A alta no segundo trimestre foi de quase 13%, se a gente compara com o mesmo período do ano passado. O aumento foi impulsionado pela indústria, que passou por um reaquecimento da produção com o fim das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Mas o consumo maior de energia em meio à grave crise hídrica, tem um impacto direto no bolso de todos nós, com seguidos reajustes nos preços da conta de luz. Foi anunciada a criação da bandeira escassez hídrica, que leva a taxa extra das contas de luz dos atuais R$ 9,49 para R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. O impacto vai ser de 6,78% na conta de luz e de 0,31 ponto percentual na inflação. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia em rede nacional, que pediu à população um esforço inadiável e redução no uso de ferro de passar e de chuveiros. Especialistas avaliam que medidas deveriam ter sido tomadas antes, lá para abril e maio. Muitos especialistas avaliam que o atual momento de crise na geração de energia pode se estender muito além deste ano e que, mesmo com chuvas fortes no verão durante o começo de 2022, a situação pode não melhorar tanto assim no ano que vem. E essa incerteza está afetando cada vez mais a economia brasileira, e a gente vai explicar um pouco mais essa situação e como chegamos até aqui também. Eu converso agora, então, com o Diogo Lisbona, economista e pesquisador do FGV-SERI. Diogo, bem-vindo. Muito obrigada por conversar com a gente. O FGV-SERI, que produz estudos justamente na área da infraestrutura. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Roberta. É um prazer. Obrigado pelo convite. Diogo, a gente está ouvindo alertas sobre a crise hídrica já há algum tempo, alertas seguidos, vindos de vários especialistas. Esse realmente é um problema que foi se agravando com o passar do tempo? Por que a gente está tendo esse problema de forma mais intensa de novo agora? Os últimos anos a gente, na verdade, vem enfrentando algumas crises sucessivas, né? Em 2014 e 2015 a gente teve uma crise hídrica que atrapalhou as condições de suprimento, em 2017 no Nordeste também, e agora de forma muito severa, né? Quando a gente olha para a hidrologia, a gente vê que, por um lado, tem menos chuva do que a média histórica sugeriria, né? Então a gente está passando por um período hidrológico, de modo geral, mais seco, com chuvas abaixo da média. Isso, como a gente tem uma matriz hidrelétrica que depende muito dos reservatórios, isso explica, em parte, como um complicador, mas não explica sozinho por que a gente tem enfrentado tantas crises sucessivas como a gente vem enfrentando. E esse ano
quer dizer, a gente tem uma emergência hídrica que foi declarada pela Agência Nacional de Águas e a situação de suprimento está muito grave. E como é que a crise hídrica, Diogo, afeta as perspectivas da economia brasileira mesmo, né? Porque a gente tem um atual cenário de uma tentativa de recuperação depois da pandemia, das restrições com fechamentos e também com sinais preocupantes de aumento da inflação. É um impacto direto, né? Quer dizer, a nossa matriz é hidrelétrica, mas a gente tem uma complementação termoelétrica importante, né? Quando a gente olha, por exemplo, lá em 2001, quando nós tivemos o racionamento, a gente tinha um parque termoelétrico muito pequeno. Hoje a gente tem um parque termoelétrico maior, só que a utilização desse parque termoelétrico implica custos muito elevados, porque a gente contratou termoelétricas que são contratadas com custos variáveis elevados para operarem por um período relativamente curto. Se a gente tem que acionar essas térmicas por um longo período, a conta é muito elevada. E isso tem um impacto direto nas tarifas. Quando a gente olha setembro de 2012, quase 10 anos atrás, no governo Dilma, se fez uma medida provisória para reduzir as tarifas em cerca de 20%. E quando a gente olha a evolução das tarifas desde então, na verdade, eletricidade cresceu 20% no acumulado acima da inflação. Então ela pesa cada vez mais no bolso dos consumidores. Em parte, é porque ao longo desses anos a gente teve que acionar muitas termoelétricas por um período elevado, e isso implica em custos. E também a própria hidrologia desfavorável e renegociações contratuais fizeram com que o consumidor passasse a arcar também com o risco hidrológico, que é o risco para parte das usinas hidrelétricas, que é o risco delas gerarem menos do que se espera que as hidrelétricas gerem. E aí quem fica exposto no mercado é o consumidor cativo das distribuidoras. Então a conta para esse consumidor não parou de subir, porque ele assumiu mais riscos, ele está pagando uma conta de usinas termoelétricas bem mais cara do que se supunha quando a gente contratou essas térmicas nos leilões. E aí a gente criou as bandeiras tarifárias, que é um mecanismo para adiantar essa arrecadação, para as distribuidoras não ficarem descasadas entre receitas e despesas, porque antes essa conta só era realizada no reajuste anual. Agora a gente antecipa parte dessa arrecadação a cada mês na conta das bandeiras tarifárias, e elas sinalizam também o custo corrente, em parte, né, o custo corrente da produção de eletricidade. Então, hoje a gente tem uma bandeira de escassez hídrica elevada, né, que representa 25% da tarifa média sem impostos, que é em torno de R$ 600 o megawatt-hora, né, ou 60 centavos o quilowatt-hora, que é o que a gente enxerga na conta de luz. E a bandeira lá de 14 e 20, né, representa 25% dessa tarifa, além dos impostos. E o país, como tem uma universalização de acesso à eletricidade, acaba que é um vetor de financiamento dos estados, ICMS e outros tributos que encarecem muito a conta. E a gente sabe, falando um pouco mais de contexto, né, Diogo, que normalmente esses meses mais para o meio do ano costumam ser mais secos. Mas essa falta de chuva e a atual crise hídrica estão sendo um fenômeno fora do normal, a gente pode dizer? Em parte, sim. A gente tem um pouco uma emergência hídrica que complica. Outra parte, quer dizer, o setor elétrico ele vai ter que rever um pouco como que ele está fazendo a expansão da matriz e como é que ele está operando esse sistema. Porque quando você evita o acionamento de termoelétricas para não pesar no bolso do consumidor, se depois a hidrologia é muito ruim, você vai ter que acionar térmicas ainda mais caras, que é o que a gente está vendo hoje. Hoje, o país está acionando termoelétricas com custo de R$ 2.500 o megawatt-hora, a térmica mais cara, quando a conta do consumidor é em torno de R$ 1.000 o megawatt-hora. A energia na margem está muito cara. Se você evita acionar termoelétricas mais baratas durante um certo período, como a hidrologia foi muito ruim e a gente está cada vez mais dependente dos reservatórios, né, você tem que acionar térmicas muito mais caras por muito mais tempo. É o que a gente viu esse ano. Lá em março, a gente reduziu o acionamento de termoelétricas. E poucos meses depois, a gente está garimpando qualquer fonte de oferta, né? E outro complicador, dada a escassez e o cenário crítico que a gente está enfrentando, é um pouco a forma como o governo enfrentou
essa crise hídrica, porque em maio essas condições severas de suprimento já estavam relativamente desenhadas, né? E os programas de redução voluntária da demanda começaram a entrar em vigência agora, em setembro, né? Tanto para os grandes consumidores quanto para os consumidores de baixa tensão. E são programas voluntários, né? Quem vai bancar o custo desses programas, o pagamento dessa redução voluntária, são os próprios consumidores. Então, isso vai encarecer a conta do consumidor. No fundo, em parte já está sendo repassado na bandeira tarifária, que é um aumento todo mês, mas entre esse ano e 2022, vão ter reajustes certamente elevados e a bandeira será essa bandeira da escassez hídrica pelos próximos meses, porque o cenário que o operador está enxergando para os próximos meses, até novembro, é que a gente chegue em novembro com os reservatórios do Sudeste, que representam 70% da reserva total, com um nível aproximado de 10%. Tem cenário até abaixo disso. E quando a gente olha o ritmo de esvaziamento nas últimas semanas, é provável até que a gente alcance 10% no final de outubro, o que é um índice alarmante. A gente nunca operou o sistema com esse nível dos reservatórios. Certamente as termoelétricas vão ficar ligadas durante todo o período úmido, o que vai elevar essa conta para o consumidor adentrando 2022. E o risco de um apagão de parte do sistema ou de cortes compulsórios nas horas de maior demanda não está descartado. Esse risco está na mesa e é um risco elevado. Os reservatórios já estão chegando no nível mínimo para a geração de energia elétrica. Os sistemas do Sudeste e do Centro-Oeste têm a situação mais crítica e operam hoje com o volume médio de 20% de capacidade. A gente vai conversar sobre isso com a Manuela Niklevics, que vai contar, de maneira geral, como está o cenário e se existe uma previsão de melhora, não é, Manuela? Porque já estamos chegando praticamente no chamado fundo do poço, que está bem no fundo mesmo, aproximadamente 20%. Mas e aí, se não tem chuva, de que maneira a gente vai se virar? Pois é, Elisa, esse é o problema. A gente estava falando agora na previsão do tempo. Aqui na região sudeste existe até a possibilidade para chuvas nesta semana, mas não são chuvas tão volumosas que consigam reverter essa situação tão crítica. Existe previsão também de pancadas de chuvas mais fortes em outras regiões e a nossa torcida tem que ser para que estas chuvas caiam nos locais que a gente precisa, ou seja, nos locais que os reservatórios precisam aumentar o seu volume neste momento. Então, para a gente ter uma ideia de qual é o cenário dos reservatórios agora no Brasil, dentro deste subsistema Sudeste e Centro-Oeste que vocês mencionaram, que é o que está com a situação mais crítica neste momento, temos, por exemplo, o reservatório Furnas, um dos mais importantes, que faz o abastecimento de diferentes regiões do nosso país, atuando com cerca de 16% do seu volume, né? Um índice já bastante preocupante. Mesmo assim, ele não é o que está na pior situação. Ainda neste mesmo subsistema, temos reservatórios, sim, operando com índices que giram em torno de 10% a 11%, índices muito preocupantes. O risco de escassez de energia não afeta apenas o estado de São Paulo. No Paraná, por exemplo, várias cidades estão em alerta ou até já implementaram racionamento de água e energia. Agora vamos debater um pouco o que nos aguarda para o futuro nessa situação. Então você acha que não tem como a gente fugir de um racionamento e, pior do que isso, a gente pode ter períodos de apagão. Quer dizer, o apagão, todo o sistema elétrico, ele está suscetível. O operador, ele trabalha com uma série de rotinas, temos infraestruturas que trabalham para mitigar esse risco. É claro que o sistema agora, com pouca margem de reserva e algumas flexibilizações operativas para permitir o maior intercâmbio entre as regiões do país de energia, para a gente aproveitar a maior oferta de energia eólica desse período do ano no Nordeste, isso torna o sistema com menor redundância, o que pode levar a cenários críticos de balanço entre oferta e demanda, podendo ter algum apagão. Claro que esse risco numa crise dessa é mais elevado do que em condições normais. Mas o que o operador do sistema alertou no último mês é, olha, a gente precisa também olhar para o lado da demanda. A demanda vai ter que fazer um esforço de
redução para essa conta ficar mais equilibrada, né? Tanto para o balanço físico de energia, quanto para o balanço financeiro, porque se você perguntar para o consumidor até que ponto você está disposto a pagar para manter o seu nível de consumo, talvez ele prefira reduzir um pouco o nível de consumo para não pagar tanto lá na frente. Em 2001, o senso de urgência da redução de consumo foi muito elevado e o engajamento da população foi quase que imediato quando a Câmara de Gestão da Crise anunciou ao país a gravidade da crise. É claro que hoje a matriz está um pouco mais diversificada e tem alguns analistas que consideram que a gente talvez consiga atravessar esses próximos meses sem problemas muito elevados. Agora, o risco é expressivo e os programas já estão aí. Quer dizer, o governo já fez um programa para grande consumidor, para pequeno consumidor e para administração pública. Vai ter que ter um engajamento. A campanha vai ter que ser mais forte. O senso de urgência vai ter que ser maior. O sinal de que a gente não deve consumir durante os horários de ponta da demanda, quando todo mundo consumiria mais energia concomitantemente, vai ter que ser mais enfático, né? Para a gente reduzir o consumo e deslocar o nosso consumo para horários de menor demanda. E uma coisa que fica na cabeça das pessoas, uma dúvida, né, Diogo, é se reduzir os consumos nas casas, nas residências, ajudaria a reduzir esses impactos todos que a gente está falando, mesmo com vários setores industriais consumindo cada vez mais. Isso ajudaria a segurar um pouco? Ajudaria, quer dizer, o país está numa perspectiva de controle maior da pandemia, que ainda não está totalmente controlada, né? Mas a vacinação está ampliando e a gente tem uma perspectiva de abertura e de recuperação gradual. Isso faz com que não só a indústria agora, que está em recuperação e está consumindo mais, né, se mantenha nos próximos meses, mas como também serviços, né, aumente o consumo. Então é uma situação delicada pelo momento de recuperação, que é super bem-vinda. Agora o residencial também tem a sua parte e, na verdade, todo mundo vai ter que fazer um esforço. A questão é, será que os programas que foram lançados serão suficientes para induzir uma redução de consumo que permita um equilíbrio maior entre oferta e demanda nos próximos meses? A gente vai ter que ver isso nas próximas semanas, né? E os ajustes e a resposta do governo vai ter que ser imediata, né? E a gente agora tem pouco tempo, a gente já está em setembro e o ideal é que a gente seja extremamente transparente e sinalize para o consumidor, olha, a gente vai precisar racionar o consumo em tantos % nos próximos meses, porque não pode encarar o racionamento como se fosse um palavrão. Na verdade, é a melhor resposta num contexto de extrema escassez. É preferível que os consumidores adequem o seu consumo à realidade do que você leve o sistema a um risco enorme de apagão ou de cortes compulsórios em algumas horas, né? Isso traria para o consumidor custos, certamente podendo dar liberdade para os consumidores se adequarem no nível que seja adequado de consumo, é uma melhor resposta. Diogo, obrigada por essa conversa bem esclarecedora e bem importante aqui com a gente no podcast Tem Mais. Até a próxima, obrigada. Até a próxima, super obrigado, um abraço. Termina aqui o Item Mais desta segunda-feira. Até amanhã. Obrigada pela sua presença. Tchau. Com a apresentação de Roberta Russo, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Gravação, edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.